Para terminar, quero dizer aos irmãos o seguinte: o Espírito de Deus veio até mim nestes últimos tempos, nesta última semana, e me falou que era hora de eu, como apóstolo, fazer uma convocatória para mobilização geral. Irmãos, eu vou explicar o que isto é. Até foi à meia-noite que Deus me deu esta palavra que eu escrevi, que trata do seguinte: muita gente, meus irmãos, quando são novos convertidos, devido à vida de sacrifício e de problemas, só pensam neles. E pensam na doença, ou no problema financeiro, falta de emprego, etc. Mas a verdade é esta: as grandes bênçãos de Deus estão reservadas para aqueles irmãos que são fiéis a Deus, que servem a Deus, que dão não só os seus dízimos e ofertas, mas dão a sua vida para ir buscar alguém que está doente, para trazer à igreja e, claro, dia 25 de abril, vir aqui ao Tujal. Deus olha para uma pessoa que o sirva de uma maneira completamente diferente de como Deus olha para um irmão, vamos dizer assim, normal. É que uma pessoa que serve a Deus está na categoria igual a de quando Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu amas-me? E Pedro, que passava os dias com Jesus, diz: claro, Senhor, eu te amo, passo os dias contigo. Passado um bocado de tempo, Jesus tornou a perguntar: Pedro, tu amas-me? Oh, Senhor, então ainda há pouco tu te disse: claro que te amo. Mais um pouco de tempo, Jesus tornou a perguntar a terceira vez: Pedro, tu amas-me? E Pedro estava muito triste, a pensar: como é que Jesus está a duvidar do meu amor? Claro que te amo, Jesus. Então Jesus disse: bem, Pedro, se realmente tu me amas, apascenta o meu rebanho. Meus irmãos, essa foi a palavra que Deus trouxe a mim como um recado para toda a igreja Manais Josafá. Claro que amamos a Deus, mas então, se amamos a Deus, vamos ajudar Deus. Vamos ajudar Deus a salvar as pessoas que estão lá fora, a caminho do inferno, a salvar aquelas pessoas que estão doentes, sem esperança, pessoas que estão desesperadas, sem emprego, ou com falta de dinheiro, ou com um problema, seja de que ordem for. Se a gente ama a Deus, vamos servir a Deus. Agora a pergunta que se põe é o seguinte: o que é servir a Deus? Porque algumas pessoas pensam que servir a Deus é para os pastores, para os diáconos, para os presbíteros, mas não. Toda a gente pode e deve servir a Deus. Servir a Deus, há várias maneiras de servir a Deus, há vários tipos ou chamadas de Deus. Nem toda a gente tem a mesma chamada, mas todos temos chamada de Deus. Chamada de Deus para ajudar a Deus, para contribuir com dízimos e ofertas, mas também para ir evangelizar. Eu lembro-me que quando eu era um novo convertido, Deus me falou aqui. Eu tinha muito pouco tempo de Jesus. E me disse: tu também tens chamada de Deus. E a minha chamada eram duas coisas. Era eu interceder a favor da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas e de quem quer que seja que o pastor da minha igreja dissesse para orar durante a semana. Mas também era de eu ir evangelizar. E eu ia evangelizar. Gastava dinheiro em viagens, às vezes sozinho, outras vezes com amigos da igreja. Às vezes buscando folheto, outras vezes levando bíblias. Eu ia evangelizar, porque essa é a chamada prioritária de todos os irmãos. Ide e pregai o evangelho por toda a criatura. E sabe, quem quer que for fiel a Deus, quem quer que realmente amar a Deus, quem quer que realmente serve a Deus, não só, como eu dizia, com dinheiro, mas com a sua vida, com a sua alma, com o seu coração, esse vai ver as mega bênçãos de Deus. E agora veja o seguinte, meu irmão: quem é você? Se eu perguntasse assim, o que é que você faz? Quem é você? Alguns de vocês iam dizer assim: eu sou técnico de computadores. Quem sabe outra dizia assim: eu sou enfermeira do hospital. O outro diria: eu sou engenheiro civil. Eu sou médico. Eu sou advogado. Bem, isso é realmente uma verdade. Mas é uma verdade que está de acordo com como o mundo fala.
Mas como é que Deus olha para ti, meu irmão? É isso que eu quero falar. Como é que Deus te vê a ti? Deus não te vê como uma enfermeira. Deus não te vê como um médico, como uma secretária, como um técnico. Não. Sabes como é que Deus te vê? Como um servo de Deus, como um amigo de Deus, como aquele que nasceu para ajudar a Deus. É assim que Deus te vê. Sabes uma coisa? Quando eu estava assim a receber este recado de Deus, Deus me disse assim, lembras-te do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, no início, não sabia as leis de semear e colher, nem ninguém sabia nada disso, e por isso ele tinha que trabalhar, e ele fazia tendas, ele era um homem de negócios que fabricava tendas, fabricava e vendia. Mas como é que ele se referia a ele próprio? Ele não dizia assim, olha, eu sou empresário e nas horas vagas eu prego o Evangelho. Não, 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 não. Sabe como é que ele falava? O apóstolo Paulo dizia, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Então podíamos dizer que o apóstolo era apóstolo 24 horas por dia. Serve de Deus 24 horas por dia. Mas, a fim de poder sustentar-se, na verdade, ele tinha um emprego enquanto a igreja não conseguia sustentá-lo. Assim é cada um de nós. Nós somos servos de Deus 24 horas por dia. Essa é a nossa chamada. Sermos servos, aliados, amigos de Deus. Então, meu amigo, pode ter certeza absoluta que as grandes bênçãos vão estar consigo. E sabe, em breve, nós iremos falar de um avivamento ou reavivamento dos grupos familiares. Você que não é diácono, que não é presbítero, não é pastor, você tem casa, você tem boca, você tem mãos. Você já pensou que Deus pode e quer usar-se de si? No meio ambiente onde você está à vontade. Quem é a melhor pessoa para falar a um advogado que não seja um advogado crente? Quem é a melhor pessoa para falar aos médicos que não seja um médico crente da igreja Maná ou Josafá? Quem é melhor falar de Jesus a um técnico, a um enfermeiro, do que alguém que seja do mesmo ramo, que fala a mesma linguagem, que está nesse ambiente? E sabe uma coisa? É aí mesmo que Deus precisa de si. É lá mesmo que estão pessoas amarradas pelo diabo. É lá mesmo que Deus quer operar através de si. Você é a luz de Jesus Cristo. Você é o sal deste mundo. Portanto, meu irmão, abre o teu coração para Deus. Deixa que Deus te fale ao teu coração e te mostre como Deus precisa de ti. Deixa que Deus fale ao teu coração como Deus precisa de ti, não é só com as finanças, com a tua casa, com a tua boca, para tu um dia vires a ser líder do grupo familiar, dás a tua casa para o grupo familiar. Olha para mim, eu era engenheiro civil, mas por amor a Jesus deixei tudo e fui passo após passo, não foi de repente. E depois, olha onde Deus já me colocou. Não há honra maior do que esta, do que servir a Deus. Então, meus amados, eu quero convidar toda a igreja para ficar de pé. Eu quero convidar todo você para ficar de pé para eu orar por si. Porque isto tem também tudo a ver com esta próxima campanha de oração. Oh, meu irmão, vamos todos fazer um esforço como nunca. Esta mobilização geral para irmos visitar pessoas, buscar pessoas, trazê-las para a campanha. Trazê-la aqui para o Tujal, no caso de Portugal, para a regional de cada país. Preparando a pessoa, falando de Jesus, dando-lhe este e aquele livro, servindo o Senhor. Porque então você vai ver como não há nenhuma bênção que Deus vá negar a si, no nome de Jesus. Ponha a sua mão no peito para orar por si e cerre os seus olhos. Imagina Cristo na cruz. Deus amou você de tal maneira que não poupou nem sequer o seu filho, que se humilhou ao ponto de ser feito homem e ser gozado e ter ido parar ao fundo dos infernos. Esse é o nosso Jesus Cristo a quem nós servimos aqui. Querido Pai Celestial, nesta semana, neste fim de semana, em que estamos a lutar até vencer e estamos a ter comunhão contigo, a ter um encontro com Deus.
Ó Deus, eu te peço que o mesmo que tu colocaste no meu coração, coloques no coração de todo o povo, irmãos, diáconos, toda a gente, para que realmente seja no teu poder, no poder do Espírito Santo, que este avivamento comece no coração de todos nós, porque o coração avivado vai ser uma chama viva para o Senhor. E desde já te louvo e agradeço, porque todas as igrejas vão estar a abarrotar de pessoas, todos os irmãos vão estar mega abençoados, porque não há ninguém que sirva ao Senhor que não fique melhor que nunca. Amém e amém. Deus abençoe e dê uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.